Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito e hoje estamos mais compactas um pouquinho, mas a gente tá aqui pra falar de um filme que foi muito hypado, eu acho. Ganhou remake estadunidense, porque né, é o que acontece. Estamos aqui pra falar de Boa Noite Mamãe, mas antes de qualquer coisa, deixa eu cumprimentar minhas colegas de hoje. Boa noite, Nath. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Pois é, né? Estadunidense não sabe ler legenda, então vai lá e faz versão porca das coisas. Mas aqui a gente veio que o original só podia ser melhor porque dirigido por mulher, né? Então o papo vai ser bom hoje. Boa noite, Ceci. Boa noite, Nath. Boa noite, Sil. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. Hoje a gente vai falar de um filme que acaba sendo um anticoncepcional natural para todos nós. Que, afinal de contas, crianças complicadas, mãe maluca ou não, vamos nessa. Vamos discorrer sobre. Exatamente. Bom, e estamos um pouco mais compactas porque a Luísa não está aqui, porém ela enviou os recados dela sobre esse filme, que ela gosta muito. A opinião dela vai estar aqui um pouquinho mais pra frente. Então estamos aqui para falar de Boa Noite Mamãe, ou Good Night Mommy, como foi mais conhecido, acho que inicialmente, ou no original, Irse, talvez a Luísa também teria uma pronúncia melhor se ela estivesse aqui, ouso dizer. Certamente. Ai, mas antes da gente entrar no enredo, então, vamos à nossa ficha. Bom, gente, por falta de Luíse, né, vocês vão ter que se contentar aí com a minha dicção maravilhosa nessa língua. Bom, Good Night Mommy é um filme dirigido pelo Severin Fiala e Verônica Franz. E roteirizado também por eles, estrelado pelo Lucas Schwartz e o Elias Schwartz e a Suzanne Vost. Uma coisa que eu achei legal é que os nomes dos personagens dos gêmeos são os mesmos nomes deles, né, na vida real, assim. Eu achei interessante. Pra não gerar confusão. Nath, dá a sinopse do filme pra gente, então, por favor. Bom, em Good Night Mommy nós temos os gêmeos Lucas e Elias que estão numa casa no meio do nada, no mato, longe de toda a civilização, esperando a mãe voltar aí de uma cirurgia plástica. E quando ela volta cheia de bandagens no rosto, eles começam a desconfiar que talvez essa mãe não seja exatamente quem ela diz quem é, e o clima começa a ficar tenso e muitas coisas acontecem nesse meio do caminho. Adoro muitas coisas acontecem. Merdas acontecem. Eu acho que tem filmes, momentos de filmes que eles só podem ser explicados exatamente com essas palavras. Coisas acontecem, porque tem hora que não pode dar spoiler, tem hora que... Então, acho que resume bem. Como nosso episódio sempre tem spoiler, porque a gente tem que discorrer sobre, então, se você que está ouvindo ficar aqui no episódio, você vai saber quais são essas coisas que acontecem. Eu até reforço esse recado, porque eu acho que esse filme é muito importante, assim, quem quer ver, quem não viu, quem não faz ideia do que se trata, precisa mesmo ver sem spoilers, porque ele tem umas revelações bem importantes que a gente vai conversar. Se não assistiram e pretendem assistir, pare agora mesmo, assista e volte depois. Exato. Por favor. Pause agora, vá e retorne. Vocês foram Lembrando que avisados. estamos falando do original, do filme austríaco. Exatamente. Tem um remake na Prime. Aparentemente o original está na Apple TV. Alô, Apple! Uma assinaturinha vai bem, viu? Porque eu gosto do catálogo de vocês. Tem um remake na Prime. E assim, se for pra você escolher entre os dois, sempre vejam o original primeiro. O original de 2014, mas assim, nem parece que faz tudo isso. Muito bom. E só diga-se de passagem, né? O remake de 2022, ele acaba sendo muito genérico e acaba com toda a magia, né? De tudo que a gente vai falar, que é bom desse filme, que é o do original. Acho muito legal essa dica da Nath, de vocês conferirem primeiro. Até porque esse tipo de filme, né? Como a Sil falou, se puderem, inclusive, nem leiam muita coisa sobre o filme, pra você ir bastante cru quando a gente assiste o original. Depois, quando a gente vai assistir o remake, a gente cria alguma expectativa, né? E aí é interessante pensar nessas relações. Essa foi a segunda vez que eu vi, né? Eu vi o remake, então eu já sabia
sabia tudo que acontecia e tal, e aí fui o original e, cara, ver de novo, você começa a pegar tantos detalhes que são tão incríveis. Nossa, exatamente. que experiência. Ver uma segunda vez é muito bom. Porque tem filme que você assiste uma vez e é o suficiente. E esse é isso, porque essa reviravolta que ele tem muda completamente a visão da história, né? Às vezes uma reviravolta, tipo, muda uma coisa, assim, mas esse, tipo, ele explica tudo que você viu até ali, né? Toda essa construção, até chegar nessa revelação que acontece, falta o quê? 5 minutos pra acabar o filme, sabe? Nem dá tempo, assim, de você reagir muito. Eu ia falar muito nesse sentido que a Nath falou. Eu assisti esse filme lá por volta de 2017. É um filme de 2014, né? Quando eu fui assistir, eu reassisti ele hoje, praticamente. A minha sensação foi do tipo assim, porque é um filme que é muito diferente de outros filmes que tentam fazer a gente engolir truques baratos. Sabe aquela coisa assim, no final, haha, te peguei? Esse filme, ele não faz isso dessa forma. Ele tá todo momento fazendo você questionar tudo. E aí, quando eu fui reassistir hoje, eu percebi que desde o início, pelo menos uma informação, né, que ao longo do caminho o filme vai dando pistas pro espectador, mas eu percebi muito mais pistas do que eu tinha percebido da primeira vez que eu vi, do tipo assim, caramba, como que eu não notei isso? Olha que simbólico, né, que o filme tá mostrando pra gente. Então, assim, é um filme muito sagaz Muito. e, enfim, eu adoro. Eu gosto desse filme até o final, né, não gosto muito do final, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Eu também. E é um filme que ele é tenso do começo ao fim, assim, né? Eu acho que tudo nele é tenso, porque as crianças te causam desconforto, a mãe te causa desconforto, a casa te causa desconforto. O mato, que elas estão isolados lá, te causa desconforto. Tanto as cores frias também, né? Tudo meio... Mesmo quando tá de dia, é cinzento e tal. Então, acho que ele segura muito bem essa atmosfera. Então, desde o começo, parece que não tá acontecendo nada no começo. Aí você fica assim, ai, mas tem alguma coisa aí, não tá certo. Não tá certo. Então, acho raro, assim, um filme conseguir segurar a atenção lá em cima o tempo todo. E eu gosto muito, os meninos causam esse desconforto. Você não sabe, você fica muito tempo sem saber em quem acreditar. Uma hora tá pendendo pra um lado, outra hora começa a pender pro outro, assim. Você vai torcendo pra que os meninos consigam sair dessa situação, sei lá. Mas aí você começa a sentir pela mãe também. E é por isso, né, quando tudo faz sentido, é que as coisas todas se encaixam mesmo. E assim, né, gente? Todo mundo ali precisava de uma terapia. De novo, estamos aqui batendo nessa tecla. Olha, não é porque eu sou psicóloga, não, mas assim, precisava muito de uma terapia. Ai, a diferença que faria. Pois é. Aquele meme de esse filme acabaria com 15 minutos se as pessoas fizessem terapia, né? É isso. Exato. E a coisa da mãe, a princípio eu achava que o problema era mais justamente ela tá com essa cara toda enrolada, faixas e tal, porque fez a cirurgia plástica mesmo, então dá pra ver o inchaço, o hematoma, enfim, pela parte que dá pra ver, né, só os olhos e a boca, assim, basicamente. Mas não é isso, ela também tem atitudes, assim, que são, sei lá, se reprováveis pode ser a palavra, mas ela não parece ter uma relação muito legal com os meninos, e eles estranham isso também, então é uma coisa de personalidade dela, não é só a questão da aparência, ela é ríspida, ela não tem paciência, ela não parece ter essa conexão, assim, parece que é algo que tá quebrado ali, então não é só o superficial. Ou ela põe os garotos pra limpar a casa, né, véi? Sim, não Tipo tá assim, errada, né? Porque já tem tamanho pra passar já um tem, aspirador de exato. pó. O que eu acho Sim. engraçado é que o aspirador é quase do tamanho dele. Eu não sei que modelo de aspirador. É aquele que é um aspirador gigantesco. E ela enche o freezer de pizza. O garoto comer a pizza e deixar ela em paz. Porque é um negócio que ele põe no micro-ondas e pronto. Não precisa dela pra nada. A cena que o menino entra no quarto, que alguém toca, o entregador, né, vai deixar as pizzas, e ele entra no quarto e ela tá dormindo, e quando ele sai, ela só continua mastigando, porque ela tava fingindo que ela dormia. Mano, ela parou de mastigar pra fingir que tava dormindo, sabe? Foi muito safo.
Ai, mas aí a Exatamente. gente tem que olhar também pelo lado dessa maternidade aí, porque tá, cadê o pai? Sempre, Total. né? O pai ausente, a gente não sabe. Uhum, Aí é. a gente pega um momento ali da história que ela é atriz, né? Se eu não me engano, ela tá tentando, tá. Atriz, apresentadora, alguma coisa assim. Me parece até assim, o momento da vida dessa mulher em pausa, sem suporte, isolada no meio do nada, com um filho pra cuidar e tal. E querendo ou não, isso não se. Assim, né? Quem sou eu, a pessoa da família quebrada, mas assim, eu acho que vale mostrar uma mãe que não é romantizada e que não necessariamente ela é uma vilã. Ela tem atitudes ruins como qualquer mãe, né? Então, acho que se a gente for pegar pra analisar essas atitudes dela, depois que a gente entende um pouco mais, o filme vai jogando mais informações e virando um pouco esse viés pro lado dela, eu acho meio compreensível, assim, você, no meio de sofrimento, de sua vida tá de cabeça pra baixo, etc., esse estresse constante, você perder a paciência com a criança, tal. Nada justifica violência contra crianças, tá? Só deixando muito claro. Mas que a mãe, ela também é humana. Uhum. Ela tá ali naquele lugar sozinha, tem que dar conta de tudo, não pode ter a vida dela, e às vezes ela só queria um minutinho de paz, e o minutinho de paz dela é botar o filho pra comer comida congelada. Quantas mães hoje não usam o celular pra isso, por exemplo, Sim. né? Uhum. Sim. E fora isso, ainda tem o grande catalisador de toda a problemática do drama ali, do Elias e o trauma que ambos, pelo que dá a entender, vivenciaram que seria um acidente. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas a gente sabe que isso mudou pra sempre a vida dela e ela tá vivendo um luto. Eu imagino que o fato do filho dela ter realizado, digamos assim, a morte, né? Elaborado a morte ali do irmão, né? Que aquela forma, sei, disfuncional de lidar com a morte do irmão, e isso dá pra ver que tá enlouquecendo ela também. Já é difícil bastante ela ter que lidar com a realidade da morte de um filho. Aí você imagina ter que lidar com o filho que tá vivo, que ainda acha que o irmão tá vivo, sabe assim? Então, é como a Nath disse, né? A gente não tá aqui fazendo ódio à violência contra criança e adolescente, pelo amor de Deus, né? Mas a gente consegue, aos pouquinhos, ir entendendo a postura dela. Eu acho que é um grande mérito desse filme manter esse mistério envolvendo a figura da mãe quase até o final do filme. E, na realidade, quando, até nas cenas finais, assim, eu me questionava da primeira vez que eu vi, obviamente, até que ponto ela também não poderia não ser a mãe. Isso significa que o filme, ele conseguiu fazer uma coisa que não é uma coisa muito fácil, porque ele é extremamente manipulativo, que é até um pouco paranoica assistindo o filme. Quando apareceu aquela foto lá das duas mulheres, uma mulher parecida com ela, né? Eu fiquei, mas será que é a irmã gêmea dela? Será que é um também clone? pensei. Então, assim, é um filme que te leva pra vários lados, e aí você fica nessa questionamento, assim. A atriz parece muito com a da foto, mas ela não tá exatamente igual. E aí, enfim, são umas escolhas, assim, acho que narrativas estéticas que apontam pra isso, assim. Isso é muito bem feito, realmente. Quando eu vi sobre o que esse filme se tratava, eu me lembro de pensar. Eu acho que o problema não está na mãe, está nas crianças. E aí, são dois meninos iguais, e aí passou assim lá no fundo da minha cabeça. Acho que só tem um, não tem dois, sabe? E então eu fiquei com isso quando eu assisti a primeira vez. E se você, ou revendo, né, quando você já sabe que de fato só tem um, já foram dois, mas agora só tem um. Porque desde aquela cena do suco, quando a mãe só serve um deles, né? Uhum. Porra, é muito esquisito. Porque por mais que, sei lá, ela tá brava com o filho, mas o Elias fala pra ela, você só fez o jantar pra mim. Ela não ia deixar o moleque sem comer porque tava brava com ele, sabe? Então já tava muito esquisito, assim. E aí acho que isso foi me levando já mais pra esse lado de prestar atenção em como era esquisito, como ela parecia estar sempre falando com um só. E assim, eu não entendo o austríaco, e quando eu assisti eu vi com legenda em inglês. E no inglês não tem o you, pode ser você ou vocês. Então não
tem essa separação. Quando ela tá falando com os dois, ela tá falando you. Então, tipo, eu não sei como fica na legenda em português, sabe? Quando ela tá se dirigindo aos dois, se aparece como você ou como vocês, porque ai, acho que foi meio tricky de legendar, assim, porque ela tá falando o tempo todo com um só. E ela fala, eu cansei de fingir, de entrar nesse joguinho dele como se tivesse dois, né? E ela começa a tratar como sendo um só, mas é isso. E aí ela resolve parar, só que sem ajudar o menino a sair dessa, né? Seja ela ajudar ou seja novamente a terapia, pra sair desse lugar que ele tá preso, né? Achando que o irmão dele, o amigo imaginário, de fato existe, né? Reassistindo, aí eu comecei a reparar nos detalhes assim. Desde o começo do filme, tem o Elias e o Lucas, né? E durante o filme, a gente, pra quem não pausou e está acompanhando agora, né? A mãe sempre está falando com o Elias. E o Elias está sempre procurando o Lucas e falando do Lucas, que é o irmão gêmeo dele que morreu num acidente. E aí, quando você já sabe que na verdade é um só, eu comecei a reparar que, primeiro, a mãe, igual a Sil disse, fala sempre só com o Elias, nunca fala com o Lucas. Serve um copo só, serve um prato só. O Lucas, ele tá sempre com cores escuras de roupa. Geralmente acho que é um azul escuro, não é nem preta a roupa assim. Mas quando eles saem pra brincar, o Elias tá sempre com a roupa suja e o Lucas não. E aí, acho que na primeira cena que eles entram na casa, assim, e ela, nossa, tira essa roupa suja, pelo amor de Deus. E aí você vê a roupa do outro limpinha. Então, eles estavam brincando no mato, no meio da água lá, não sei o quê. Em nenhum momento a mãe toca nele também. E depois tem esses outros personagens, o cara que dá comida congelada, tal. O Lucas tá sempre falando depois ou passando. As pessoas nunca olham diretamente pra ele sem ser o irmão, né? O Elias aí. Eu achei legal reparar nesses detalhes, porque realmente ele não é visto assim, né? E tem até uma cena que eu achei bastante simbólica, que é uma cena, aquele quarto da mãe, né, que tem uma varandona e aí tem uma persiana e tal. Uma cena que o Elias tá dentro do quarto e o Lucas tá do lado de fora. E aí a persiana tá fechada, bate uma luz e aparece só a silhueta do Lucas, né? E aí eu li essa cena muito assim, do tipo assim, cara, ele é um fantasma. Tipo assim, né? Eu achei que tem vários detalhes, assim, que a gente vai pescando realmente depois de ver pela primeira vez e vendo a segunda. Esse negócio da legenda, Sil, eu também reparei, e eu assisti legendado em português. Eu acho que eles traduzem como você, pelo que eu me lembro. Então, assim, se fosse eu assistindo pela primeira vez, né, poderia ser um pequeno spoiler aí, né? Mas é isso, gente. Se vocês puderem, assistam aí legendado em inglês pra evitar. Se vocês já estão até aqui, né? Agora não tem como mais. Se você souber falar alemão, veja em alemão também, porque não, né? E aí você vem contar pra gente se dá muita diferença na linguagem original. Eu vi comentários, assim, no Letterboxd mesmo, né? Várias pessoas falando que sacaram cedo, outras pessoas... Pô, eu acho que tá bem dividido, assim, quem sacou logo e quem não sacou, quem foi saber só no final. Mas eu acho que mesmo quando você saca, quando você tem fortes suspeitas logo, eu acho que a construção do filme é muito boa pra que não faz a pessoa perder o interesse, sabe? De saber como aquilo vai se desenrolar. Porque, querendo ou não, tem essa desconfiança do Elias, né? E do Lucas também, enfim, até certo ponto. E você quer saber o que vai acontecer a partir disso. Porque eles são teimosos, assim. E você vê que eles acreditam que a mãe foi substituída. Eles, assim, não existe nada que vai provar o contrário ali. Então, eu acho que a situação já tá encaminhada pra virar uma bola cada vez maior de merda, sabe? Porque qualquer acontecimento, tipo o gato, eles encontram um gato e eles levam o gato pra casa. E aí depois o gato desaparece, eles vão achar o gato morto em outro cômodo. Ah, foi a mãe que matou. Mas, velho, esse gato estava visivelmente doente desde quando ele apareceu. Mas não é. Eles vão achar que foi a mãe que matou e, tipo, nem tem quem demova eles dessa ideia, né? Porque não adianta a mãe falar o contrário, porque eles já não acreditam nela e não existe nenhuma outra pessoa, né? São só esses três personagens, assim, então não tem nada que vai tirar eles dessa ideia, sabe? Eu assisti tem muito tempo pela primeira vez, mas eu me lembro claramente de ter achado no início do filme que o filme era sobre alguma questão de autoimagem dela. A gente sabe mais ou menos que ela fez uma cirurgia plástica e tal, e isso meio que tá dado, né, do início do filme. E aí
aí, eu revendo hoje, eu falei, gente, mas como eles foram sagazes, né? Essa teoria do tipo assim, ela tá agindo estranho porque ela tá tendo algum problema de autoimagem. Tem uma cena dela que ela tá na frente do espelho com uma camisola, lindíssima, inclusive, longa. E aí, na cama, tem um monte de roupa. Do lado dela tem um monte de roupa no chão. E aí, ela se olhando no espelho de uma forma que a gente dá a entender que ela tá com alguma questão dessa, assim, alguma questão de imagem. E aí, depois, eu lembro de pensar isso e a todo momento eu ficava entre achar que ela estava meio que surtando por conta dessa questão de imagem dela, de mudança de visual, enfim, alguma questão de identidade mesmo. E entre achar que os meninos, eles eram, na verdade, os vilões ali da história, no sentido mais tradicional, digamos assim, que eles estavam realmente torturando a mãe, enfim, porque eles eram ruins. E esse filme, ele faz essa transição de uma forma muito bem feita, de uma forma muito sutil, que a gente ainda questiona. Porque, no final das contas, ela fez uma cirurgia plástica. A gente não sabe muito bem por que ela fez. Dá a entender que pode ter sido alguma coisa a ver com um acidente. Mas tem, por exemplo, um detalhe que é o da pinta. Tem uma hora lá que eles veem que tá na cara que aquela pinta ela tinha desenhado. Mas ela fala, eu tirei a pinta. Essas coisas podem virar câncer. Mas você fica pensando, gente, poderia ser uma questão também estética, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que essa mãe, o tempo todo ela é pintada mais ou menos como ela tá sendo, pelo menos no começo, mostrada pelo ponto de vista deles. Ela é pintada tipo como uma entidade, assim, você não sabe muito bem. E aí depois diminui o mistério, mas ela é uma mãe que causa repulsa. Tem aquelas cenas que ela tá com um inseto na boca, essa impostora, que é essa questão do luto, né? Porque, bom, primeiro, que timing, né, pra fazer uma cirurgia estética, mas enfim, né, quem sou eu pra julgar? Imagino que seja até um mecanismo de lidar com esse luto, porque assim, o seu outro filho não sabe lidar com essa perda, se culpa, e aí essa volta da mãe, eu acho que vira a oportunidade perfeita pra projetar essa culpa. Ele se sente culpado, né, porque aparentemente tava junto e tal, mas será que não foi a mãe? Porque a mãe nega a existência do outro menino. E aí, ele não vai querer aceitar que o irmão morreu, e aí a culpa é dela. Então, ela deve estar fazendo coisa muito errada, enfim. Mas também, ela é uma mulher que trabalha com a imagem. Ela trabalha com TV, ela é apresentadora, ela é atriz. E aí você tem uma desgraça na sua vida desse tamanho, sozinha pra cuidar de uma criança. E aí tem uma cena que eles estão brincando de quem sou eu, e ele escolhe, ela tem que adivinhar que é ela mesma. E aí, inclusive, é legal porque ela tá perguntando assim, eu sou uma mulher? E aí eles vão respondendo, tal. E aí quando é o Elias perguntando, o Lucas responde logo em seguida da mãe, como se ele estivesse participando, só que é sempre um segundinho depois. A mãe responde não, o não dele vem logo em seguida, assim, né? Pra dar essa como se fosse junto, enfim. Mas, e aí nessa pergunta dela tentar adivinhar que é ela mesma, ela pergunta, eu sou famosa? E aí ele responde, já foi. Me parece que ela tá nesse lugar, ações assim que o filme joga, né? Que ela tá nesse lugar de, tipo, ela já foi famosa, ela já esteve no auge da beleza dela, trabalhava com a imagem e tal, e aí acontece essa desgraça. Como que essa mulher vai recomeçar? Talvez primeiro mexendo na aparência dela. Então, até igual você se falou, né? Acho que essa questão de autoimagem até da própria maternidade, né? De ter que se virar outra mulher dentro da maternidade, essa mãe que tem que dar conta desse filho em sofrimento, do próprio sofrimento, mas aí a criança irrita ela pra cacete, porque ela não sabe como ajudá-lo, né? Igual vocês comentaram, ela tava tentando entrar na onda dele, como se o outro menino não tivesse morrido, mas chega uma hora que real cansa, né? Faz parte do luto você encarar isso, e ela fala assim, não, quer saber? Que se foda, chega dessa brincadeira, tal. Então, muito essa questão da imagem, desse timing dela, eu acho que é bem por isso, assim, né? Inclusive, a cirurgia até, assim, isso, fonte, voz da minha cabeça, mas até essa questão do timing, igual a gente tá falando, pode ser por conta disso, tipo, o surto, ao invés de ser um surto pra fora, igual vários comportamentos agressivos que ela tem, mas um surto de, assim, quer saber? Eu vou agora fazer uma cirurgia plástica, pra eu tentar recomeçar, até porque ela, no computador, quando ela tá vendo imagens dela, ela tá mandando vídeos, né, se apresentando,
apresentando, meu nome é fulana, tal, como se fosse fazer parte de uma entrevista, uma apresentação mesmo. Então eu acho que é esse contexto. Ao que dá a entender, ela tá divorciada, né? Ela acabou de divorciar. Sim. Ainda tem esse bololô aí, tem isso aí na conta. Eu acho que faz muito sentido, sim, ela tá nesse momento, porque no final, quando tem a revelação, né, ela fala pro Elias que não é culpa dele a morte do Lucas. Mas eu acho que pode, justamente essa fala pode ser o indicativo que ele teve, sim, parte da culpa, sabe? Qualquer que tenha sido esse acidente. E por isso ela perdeu essa conexão com ele. Não é só o, não sei lidar com esse moleque doido. É tipo, não quero estar perto dessa pessoa. Eu acho que me parece um pouco isso, sabe? Que ela não tem essa, pô, é meu filho, mas ao mesmo tempo não quero uma ficar repulsa, aqui sozinha. Né? Exato. Então eu acho que ele pode ter. É que não importa muito, né? Isso. Fica no ar assim, porque tipo, não é bem esse o ponto. Mas eu acho que pode ser um indicativo também desse contexto, desse afastamento, assim, do filho dela. Vocês acham que o acidente é aquela cena no começo, que ele vai entrar numa caverna e aí ele fica de fora? Porque tem uma cena bem no começo. Quer dizer, o filme começa com eles brincando no mato. E aí corre pra lá, corre pra cá. E aí tem tipo uma caverninha, assim. Eu acho que era uma caverna. Eu vi o filme ontem, já não me lembro desse detalhe. E aí tem tipo uma caverna. E aí o Lucas entra. E o Elias fica de fora. E ele fica chamando Lucas, Lucas. E ele não entra. E aí corta pra eles voltando pra casa. Eles não voltam depois nessa caverna e tem um monte de ossada dentro dela. É onde eles acham um gato, não é não? Onde acho o gato. Gente, é verdade, hein? Olha, não tinha me eu acho que atentado pode isso. ser. Não, eu percebi, eu estranhei o fato de ser uma caverna cheia de ossada, né? De humana. Mas eu acho que pode ser uma simbologia aí, né? Foi a conexão que eu fiz dentro da minha cabecinha. Porque ela é a cena logo que abre e depois, tipo, pá, não tem mais nada. Não, né? E ele não foi junto, né? Então, por isso que me deu essa sensação, assim, de que pode ser, tipo, o seu irmão entrou sozinho, você não fez porra nenhuma, fica essa coisa da culpa aí, né? Eu acho que ele deve ter algum nível de culpa, sim. Pra mim, faz parte, até porque é isso, assim, a mãe, ela não tem essa conexão emotiva com ele. Tá tentando, tanto que tem uma hora lá que ele pega ela falando no telefone, tipo assim, ela fala dele com muito desprezo, né? Ela fala assim, olha, eu não tô aguentando mais. Ele não para com esse negócio de ficar falando com o irmão, não sei o quê. Ele provavelmente tem algum nível de culpa, e ela provavelmente o culpa internamente pelo acontecido, porque realmente a relação dos dois ele é muito, muito distante, muito fria. Eu até dei play no filme aqui, gente, tá passando enquanto a gente essa cena. Eu acho que a Nath descobriu o momento. Eu acho. E a cena seguinte, antes deles voltarem pra casa, assim, é o Elias no lago, boiando em sei lá o que, sozinho. E chama. É isso, né? Que ele fica chamando também. É isso. Nossa. Fechou o círculo aqui. Fechou. Pode encerrar. É isso. Inclusive, dessa questão que vocês estão falando, dela não se conectar com ele, etc., e questões de culpa, acho que até tem uma parte assim. Será que esse filho já não era um demoninho na Terra? Dele ter uma parte de culpa no sentido assim. Se a gente parar pra pensar racionalmente, como o irmão não existe, ele é quem está fazendo as coisas ruins com a mãe. Então é ele que está duvidando, é ele que está maltratando, é ele que faz tudo o tempo todo. Na cabeça dele, pelo menos que é mostrado pra gente, é que o irmão que morreu, o Lucas, é quem está falando no ouvido dele. O Lucas falou que você não é a mamãe. O Lucas falou, só que quem está fazendo, quem está pensando isso o tempo todo é ele. Então essa maldade sempre foi ele. Então será que essa maldade já não existia antes desse irmão morrer, etc, né? Porque o famoso, um trauma pode levar a criança a fazer coisas e virar chavinha dentro do ser humano? Claro que pode, mas vai saber, né? Como a gente não tem esse background, isso vai ficar no fruto da nação. Mas tem um ponto do filme que ele vira uma chave pra mim, que eu acho super interessante, que é, ele tá cansado de insistir com a mãe dele, e aí ele veste o Lucas igual. E ele fala assim, agora que nós somos iguais, ela não vai mais nos separar, porque ela tá só falando com Elias, só falando com Elias, só falando com Elias. E aí ele fala assim, não, ela não vai mais te ignorar, agora que a gente tá igual, ela vai, né, tratar a gente como igual, tal. Eu acho que isso é muito
muito sagaz como uma ferramenta pro espectador, porque não é só uma dica, mas também para confundir o espectador de com quem ela está falando. Ela tá lidando com os dois, então fica uma linha mais borrada aí, né? Uma coisa mais nebulosa de, tá, então ela tá vendo os dois, então ela tá falando com os dois, um tá, tal. E aí, claro, daí pra frente só pra trás, né? Que aí começa a ficar a parte mais tensa e um pouquinho mais gore do filme, aí vem as cenas de tortura e tal. Mas eu achei essa virada tão ótima como uma ferramenta de continuar plantando a sementinha da dúvida na cabeça de quem tá assistindo, que, Total. nossa, aplaudo de pé se pudesse, mas tem preguiça. Esse filme é cheio de pistas e direções diferentes, né? Que a gente a todo momento fica... Tem como, a gente toda hora vai questionar alguma coisa. São poucos os filmes que conseguem, na verdade, fazer isso dessa forma, né? Tem até um filme que eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu também pensei essa coisa de achar que só tinha um irmão. Tem um filme que eu já tinha visto, eu acho que é Duas Irmãs, um negócio assim. O coreano? Não sei se é coreano, mas é basicamente isso, assim. Elas estão mortas, duas dos espíritos lá? É uma que tá morta e a outra tá viva. Eu acho que é esse coreano aí que a Sil falou. Então, assim, esse é um filme que eu assisti há muitos anos atrás e que eu já sabia desse plot, assim. Esse plot ficou na minha cabeça. Inicialmente, eu realmente achei que fosse, enfim. Mas o filme leva a gente pra vários lugares. E uma coisa que eu queria comentar, acho que é o mistério da irmã. O filme em si não é muito bom, não. Mas... É que é cheio de jumpscare e tal, né? o plot, ele não é um plot necessariamente inovador, né? É uma coisa que outros filmes já fizeram, mas a forma como ele faz é uma coisa que realmente envolve muito mais a gente. E aí uma coisa que eu acho legal é a interação entre eles. Eu acho que o fato de usarem o mesmo nome dos atores, você vê que são gêmeos, mas são gêmeos que, pelo menos pra mim, eles não são exatamente iguais. Um tem a boquinha um pouquinho mais assim, e aí você consegue meio que distinguir os dois ali. E eles têm uma relação muito simbiótica mesmo, né? Tipo, um depende muito do outro. A gente vê que, na verdade, o Lucas que fica assoprando no ouvido do Elias o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar. Mas a gente imagina que quando o Lucas era vivo, né? Essa relação era dessa forma. Pelo que o filme tá construindo ali, eles aproveitam muito bem essa interação. E tem toda uma mística, né? Sobre gêmeos, né? Tem toda uma questão meio satânica envolvendo gêmeos, porque tem essa conexão que é realmente além, né? Então, o filme aproveita bastante desse elemento da irmandade entre eles. E eu acho que tem um pouco disso que a Nath falou, sim, da coisa da maldade, mas eu vejo muito mais como uma disputa interna dele, né? Do tipo assim, no momento em que ele decide que o menininho vai ser igual, nós somos iguais, aí já tem uma outra virada, mas assim, até o momento é uma disputa muito interna. Até mesmo na hora que eles estão torturando a mãe, eles vão lá e queimam o rosto da mãe, ele vai lá e passa uma pomadinha no machucado. Toda hora ele vai lá, corta a bandagem da mãe e o Lucas aparece. Então, uma hora que o Lucas some, aí ele consegue ter uma breve conversa com a mãe, aí o Lucas reaparece e aí ele fica toda hora, não, por que você tá fazendo isso? Então, assim, parece que ele tá em conflito mesmo, né? E o que vocês acham da mãe? Silêncio. Eu fico intrigada, sabe, por ela, porque é isso, como você falou, Nath, mais cedo. Eu sinto também pela parte da maternidade, das dificuldades que ela tá passando como mãe, como mulher, aparentemente uma pessoa solitária também, e como a gente vê ela tentando se relacionar com o filho, mas aí perdendo a paciência, aí depois ela volta, enfim. Então eu fico muito intrigada, assim, e curiosa pelo que eu vou ver dela em seguida, sabe? Acho que é uma personagem bem plausível, sabe? Eu nunca levei ela, desde o começo eu não tava levando esse filme pra nenhum sentido mais sobrenatural, assim, porque às vezes umas ficções científicas, assim, de substituição, não tava levando por esse lado, assim, sabe? Eu acho que eu tava pensando mais como uma pessoa que tá num momento complicado ali da vida. Então, eu acho que ela tava vendo como uma pessoa muito humana mesmo, assim. Eu também acho, assim, e uma coisa que a Nath falou antes, que eu concordo muito, que é sobre essa personagem, uma das coisas que esse filme tá querendo discutir também é essa, desmistificar um pouco essa ideia da mãe como um ser
ser celestial, algo acima de, né, um amor maior e tal. O fato do Elias, do Lucas, consequentemente, questionarem se aquela é a mãe deles, mostra bastante esse processo de compreensão da real identidade da mãe. Do tipo assim, olha, a minha mãe é uma pessoa que tem traumas, é uma pessoa que se estressa, minha mãe vai ter momentos que ela vai me odiar. Quando ele, teoricamente, ele tendo algum envolvimento na morte desse irmão, eu acho que questionar que aquela ali não é a mãe faz parte do processo dele de também encarar essa raiva que essa mãe pode ter, né, dele. Porque por mais que, não sei, não sabemos, estamos elucubrando se foi um acidente, se não foi, mas assim, por mais que tenha sido um acidente, eu acho que deve ser inevitável, né, você sentir algum tipo de raiva mesmo. É um filho, assim, né, por mais que é o outro matando um filho seu, mas assim, é uma tragédia. Então, eu acho que o primeiro impulso é realmente botar a culpa em alguém, e eu acho que essa dor de ter sido o irmão gêmeo que mobiliza toda essa questão dramática, né, do filme. É um lembrete constante do que ela perdeu também, né? Uhum. E até na hora que ela... Acho que é um dos primeiros, entre aspas, surtos que ela tem com ele, né? Que ela pega e começa a gritar e repetir com ele, e ela bota o celular na cara dele e fala assim, fala que você... nanana, pra ele ficar repetindo, né? E porque ela fecha a porta, e aí é como se o Lucas estivesse de fora, então, igual a Ceci disse, é um momento que ele não está presente na interação, tá só o Elias e a mãe, de fato. E aí, ela tem essa atitude de o grito e a repetição em voz alta, e quando ele vai torturar a mãe, é o contrário, né? Porque ela é silenciada, ela é amarrada, vem toda a tortura aí dela, que não tem uma pausinha, bicho. Nossa. Igual você disse, assim, anticoncepcional veio forte aí, viu? Pra quem precisa de um estímulo. Nossa, a hora que ele cola a boca dela e passa o bisturi pra abrir, começa a sangrar. Ai, que nervoso. Nem foi um bisturi, foi uma tesourinha de cortar unha. É verdade, é uma tesourinha, é verdade. Então ele vai aos pouquinhos, a cada cortezinho que ele dá, assim, você... ai, agora, não. Não, e fica uma coisa do tipo, merda de criança, né? Quando corta, um olha pra outro, assim, tipo, assustado. Meu Deus do céu, o que que a gente fez? Antes, né, quando eles colam, tipo, eles ficam sem saber o que fazer. A coisa mais burra a se fazer, eles fazem, né? Que poderia realmente machucar ela. Parece que transita entre eu quero fazer isso e não sei muito bem o que eu estou fazendo, sabe assim? Total. E aí fica uma tortura que é torturante também pra eles, de certa forma, assim. Eu senti um duplo viés ali de tortura, porque eles estão também, né, aprisionados ali naquele sentimento angustiante de não saber, porque ele realmente não sabe se é a mãe. Eu acho que é uma coisa que dá pra entender muito bem, e obviamente que isso, pra ele ter internalizado dessa maneira, porque ele é quase uma certeza que ele tem. Não dá pra entender muito bem o que que ele quer que ela fale, qual que é a prova cabal que ele quer que ela dê de que ela realmente é a mãe. Parece que ambos estão ali sendo torturados. É anticoncepcional, viu? Total. E parece que, falando até nessa dualidade que a Ceci comentou, também acho que tem essa dualidade do lembrete que cada um representa pro outro. Então, o Elias é um lembrete do que ela perdeu, querendo ou não, um lembrete é trazer a dor à tona. E o contrário, que é a mãe negar, eu acho interessantíssimo também que a mãe não tem nome, né, no filme, ela é só a mãe. A mãe negar a existência desse irmão também é um lembrete do que o Elias perdeu. Sim. Porque ele não aceita ou não processa essa perda, então um é para o outro este lembrete de formas diferentes. Ela tem o filho gêmeo como um lembrete visual e ela o lembrete da morte pela negação, pela não, para com isso. Então eu acho nossa, ai gente, que roteiro, né? Vamos combinar? Sim, Nossa, sim. E ela fazendo questão de falar que só tem ele ali, que o irmão dele não tá ali, é uma forma de torturar ele também, né? Que ela tá, parece que no início ela faz questão, assim, parte do suco que a Sil falou. Você sabendo o que aconteceu, a resposta dela é muito cruel, né? Que ela fala assim, o Lucas quer suco também. Aí ela fala, eu só vou dar se ele me pedir. Então, tipo assim, é uma coisa extremamente cruel de se falar. Uma criança que acabou de perder o irmão gêmeo, enfim. Eu acho meio catártico eles morrerem, no sentido de, parece que se fecha um ciclo de dor. Eu, sinceramente, não vejo muita saída, assim, pra aquela situação.
situação. Acho que o filme faz isso de uma forma muito ruim, anticlimático até. Mas eu entendo a ideia de terminar com os dois ali unindo seus destinos fatais, porque ambos estão, de certa forma, conectados por uma dor e uma culpa que destroem, né? Que eles estão se autodestruindo. A mãe tá torturando o filho torturando a mãe. Então, eu acho que nesse sentido é bastante lógico os dois morrerem. Aí, a gente pode falar dos problemas também, porque eu acho que no terceiro ato ali tem umas coisinhas que me incomodam bastante, porque todo o que a gente tá falando até agora mostra que esse é um filme bastante cuidadoso, bastante detalhista, bastante sagaz. É um roteiro que é muito, assim, pra conseguir fazer essa manipulação toda, ele tem que ser bastante perspicaz e até o terceiro ato ali, mais ou menos, eu acho que ele é. Assim, ele consegue levar muito bem. Mas aí começa a acontecer umas coisas que eu acho que não precisava, sabe? Parece que ele perde um pouco a força. No momento ele teria que assumir os lados ali. E ele consegue segurar bem, mas poderia ser um pouco melhor finalizado. Bom, o que você Ah, acha não sei. que caberia melhor ali? Uma coisa específica que realmente me irritou muito foi aquela cena lá da Cruz Vermelha. Pra quê, gente? Gente, Achei- eu ia comentar disso também. Como que os caras vão entrando assim? Não, Ai, não. oi, Cruz Sei. Vermelha. E entra. Não, aí fica uma Ai, coisa... parece que não tem ninguém aqui. E aí eles continuam, sobe a escada. Sabe? E vai completar o serviço, né? Com a criança lá assinando o negócio. E fica esperando. Ai, sua mãe não tá? A gente vai. Tudo bem, a gente espera. E é justamente daí pra frente que eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que o filme, ele tem um microcosmos, ele acontece naquele microcosmos ali, naquela relação. É uma cena completamente descartável. Serve pra absolutamente nada. E eu acho que acaba ficando um pouquinho expositivo demais o final também. Tá certo que a gente já não tem muita informação sobre o que tá rolando, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Chega a determinado momento do filme que a gente já sabe. Então, todo esse elemento surpresa, esse elemento de será que é isso que vai acontecer, será que não é? É perdido, assim, porque fica muito previsível. Aí você me perguntou como é que deveria ser. Eu não sei, porque eu não teria capacidade de escrever esse roteiro. Porque esse filme, ele é muito sagaz. E aí é isso. A gente assiste um filme que ele tem esse nível de paranoia, desperta esse nível de paranoia na gente. E chega no final, a gente já sabe o que vai acontecer antes de acontecer, sabe? Eu acho que o maior problema é esse. Eu não gosto tanto do terceiro ato também. Assim, no todo eu acho um ótimo filme. Eu não gosto, por exemplo, da tortura, sabe? Por mais que faça sentido, mas eu acho que se estende muito também. Eu não sei, acho que vai ficando muito pesado. E eu não sei se precisava. Eu acho que chegaria no mesmo lugar sem ter essa tortura tão extensa e que vai piorando, sabe? Acho que vai pesando mais e também não precisava. É, a parte da tortura durou mais do que eu imaginava, que é bem diferente no remake, né? Nossa. Inclusive, pouco lembro de coisas do remake, porque é esquecível. Só lembro É da zero cara violento. da Naomi Watts me irritando. Que ela me irrita, eu não sei, mas enfim. Mas eu também achei que vai além e patina um pouco nisso, mas tudo bem. Acho que faz parte do ápice aí do último ato, né? Eu vou fazer uma pergunta que pode ser cuidado com a burra, tá? Mas fica claro que o Elias morre também? Não, eu acho que não fica claro. Porque ele pode simplesmente estar vivo, indo embora pro milharal, assim, com o Lucas imaginário, encontrando a mãe imaginária, né? Porque se ele criou o Lucas, ele criaria a mãe também, assim, na cabeça dele, né? Então, acho que ele pode estar vivo e agora vivendo com dois amigos imaginários em vez de um. Tem uma sobreposição de cenas das cinzas em cima da imagem dos três. E foi daí que eu tirei da minha cabeça. Não, pode que ele ser, pode morreu. ser. Sim. Mas é isso, deixar explícito não deixa, né? Eu gosto de imaginar que sim. Deus me perdoe, gente. Não torço pra crianças morrerem, não. É estranho falar isso, né? Mas por essa catarse mesmo, que eu acho que a Sim. história seria um bom encerramento mesmo da história. Eu acho que assim, me deu a entender que ele morreu tanto por esse final que ele tá abraçando a mãe e o irmão correndo no milharal, mas também porque depois que pega fogo em tudo lá, tem a cena da galera chegando. Sei, me parece um pouco aí vozes na minha cabeça de novo. Contra-intuitivo essa criança não estar lá salva, salva dessa Sim. mãe, exemplo, né? Ai, se salvou. Claro, não tem que seguir fórmula, mas o que a gente estaria acostumada seria, vamos supor, a galera do resgate
resgate, botando uma cobertinha em volta da criança, tal, e sei lá, depois ele contando isso pra alguém, enfim. Mas tem essa cena no final que afasta a câmera por cima, assim, e já foca no milharal. Então, isso me deu a impressão de que, não deu tempo de salvar, não, né? Porque tá um monte de gente lá e ninguém com essa criança. Mas ele pode ter corrido? Sei lá, pode, né? Mas eu acho que fica dúbio de propósito, como todo o filme, desde o começo, né? Mas eu tenho essa impressão, igual você se disse, por essa coisa catártica de um machucar o outro, e aí meio que não tem mais pra onde correr, não tem mais o que ser feito ali, então o destino é, vamos ser uma família feliz no além, e é isso. Isso. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, até o último momento, assim, ele pedindo pra mãe, pra ela olhar pro Lucas, o que dá a entender que esse menino jamais conseguiria viver aceitando, e gente, isso deve ser horrível. A Nath tá aí, que é psicóloga, né, vamos fazer terapia, mas é isso, eu acho que a história tá indo por esse caminho, assim, ele jamais conseguiria viver aceitando que o irmão se foi, talvez pelas próprias mãos dele. No final, ele põe fogo na casa porque a mãe diz que não consegue ver. Então, ela jamais conseguiria ver, realmente. Ele jamais conseguiria viver, digamos assim, apartado da figura desse irmão. Eu acho que faz muito sentido mesmo. E vamos combinar, né? Ninguém pediu uma ajudinha de ninguém, assim, não tem um serviço social pra ligar, pra falar assim, ó, meu filho tá desse jeito, botar a criança em terapia, ou a criança ligar pra alguém e falar assim, gente, eu acho que minha mãe não é minha mãe, não, alguém vem me dar um help aqui, nada. A única coisa que até tem, que os meninos fogem, vão parar na igreja e pedem ajuda pro padre, e o padre leva eles de volta pra casa. É verdade. Que cuzão. Mas aí também foi no lugar que não era o melhor lugar pra pedir ajuda, né? Exato. Terapia ninguém quer fazer, mas se você que está ouvindo quiser, eu tô aqui, viu? É isso, catim. Ataque de oportunidade. Então é isso, colegas. Vamos seguir então para os nossos sabores e dissabores. Comecemos pelos sabores. O filme todo é um grande sabor, mas eu gostei muito dessa cena que eu comentei, dessa virada de chave, que eles passam a se vestir iguais. Por mais torturante que seja, gosto da cena da tortura dele cortando com a tesourinha a boca da mãe, ela sangrando e tal. Ai, roteiro impecável. Acho que são muitos detalhes, né? Roteiro impecável, tudo. Mas eu acho que essa dualidade, como esse filme trabalha luto, eu acho legal. Um sabor que eu gosto, com um detalhe que a gente não comentou, dessa coisa da mãe repulsiva, mas do inseto que ele começa a trazer pra dentro de casa, que ela fala assim, não traz nada pra dentro dessa casa. E ele faz o quê? Traz o pior inseto possível, que eu sei que não é uma barata, sei lá como chama aquilo. Nojento. Quem for aí que comenta aqui, biólogos, você estiver ouvindo, biólogos, por favor. Geralmente em cenas de filmes de terror, é um bicho associado à morte. Então ele traz o bicho mais nojento, bicho associado à morte, pra dentro de casa e pra lidar com essa mãe. Tem a cena lá dela cuspindo, que ele sonha. Ela tá cuspindo esses insetos e tal. Então eu achei show pra narrativa. Olha, tem muitas coisas que eu gosto desse filme, mas tem duas cenas que são muito boas, assim, pra mim. A primeira é toda aquela sequência quando ela confronta ele e fica pedindo pra ele repetir que ela é a mãe dele. Essa parte, ela é bastante simbólica, assim, e também é uma cena bastante crua, né, bastante violenta, por mais que ela não espanque ele de tanto bater, mas é violento, assim, e eu acho que traduz bastante a ideia central do filme. E a outra cena é a cena daquele sonho, onde o Elias sonha que ele vê a mãe correndo pela floresta, e aí ela tira a roupa, e aí quando ele vai olhar pra cara dela, não dá pra ver direito, enfim, eu acho que é uma cena bastante legal também, assim, tem uma certa beleza até nela. Bom, o meu sabor, eu gosto dos momentos em que o Elias quase quebra, sabe? Tipo quando na tortura, assim, tem uma cena que ele fica olhando pra mãe dele e ele começa a querer chorar também. Você vê a carinha dele mudar, assim, e a do Lucas não, ele continua serião, assim. Então eu gosto desses momentos. Até, tipo, tem momentos que o Lucas reclama também, tipo, por que você tá acreditando nela? A gente combinou que a gente não ia acreditar em nada do que ela falasse. Então eu gosto desses momentos em que ele quase vai, mas não vai. E eu não tava esperando que ele fosse quebrar mesmo. Eu tava esperando que ele fosse
ficar a influência desse Lucas ia ser sempre mais forte, assim. Porque tem essa coisa, vocês já falaram da mística dos gêmeos e tal, eu acho que sempre ia acabar sendo mais forte do que qualquer coisa que a mãe dissesse mesmo. Mas eu gostava de ver esse quase aparecendo, assim. Antes da gente ir pros dissabores, Nath, a Luíse deixou o recado dela, né? Deixou os sabores e dissabores dela também. Ah, sim. A Louise disse que ama esse filme e que o sabor dela é toda a sequência deles amarrando a mãe na cama e obrigando ela a dizer que não é a mãe de verdade. Então, dissabores. De sabor, pra mim, é a cena da galera da Cruz Vermelha. Honestamente, que ninguém vai entrar na casa dos outros que tá aberta, estrancada, me dá um pouco de agonia, assim, ver essas coisas acontecendo. Ainda mais com uma criança lá, né? E aí, dane-se. A única coisa, entre algumas aspas, fora do tom, sendo que é pra construir essa tensão de que a mãe tá quase se libertando, que ela vai conseguir gritar pra pedir socorro, mas... ai, me incomodou um pouco. E a Louise diz que, sinceramente, ela não tem de sabor. Olha, a Luísa vai ficar com muita raiva de mim depois desse episódio. Não fique, Luísa, eu te amo. Ah, eu vou ter que falar a Cruz Vermelha, né? Acho que vai gabaritar a Cruz Vermelha nesse podcast como de sabor, porque realmente foi completamente descartável, assim. Falar de um detalhe também que eu achei, destoou também bastante, é o fato deles terem pego a mãe naquele final, né, do filme. Um monte de vela em volta, parecendo que eles estavam fazendo um ritual, assim. Eu não entendi muito bem porque, enfim, evoluiu daquela forma, aquela tortura. E eu achei que foi uma cena que destoou bastante, assim, né? A mãe aparentemente estava grudada no chão, pelo que eu entendi. Não sei, pra mim não ficou tão claro, assim. Enfim, a cena final eu acho que ela é meio apressada também. Pra mim, se tirasse a cena da Cruz Vermelha, já dava uma sobrinha, dava pra ter esticado um pouco mais esse ato final aí. Ah, eu vou dizer que eu também gostaria dessa troca. Acho que seria muito bem-vinda. E é isso, a unanimidade da Cruz Vermelha, também achei meio esquisito. E essa coisa da tortura que se estende, na minha opinião, um pouco mais do que deveria, né? Nada que estrague, assim, a experiência. Só acho que poderia dar uma contida ali também. Também teria uma sobrinha aí. E agora, notas, amigas. Minha nota vai 4 estrelas. Eu acho que ele é um ótimo filme, que ele mantém toda a tensão, a atmosfera, o roteiro é ótimo, os detalhes são ótimos. 4 estrelas. Muito bem. E a Louise dá 5 estrelas. E um coraçãozinho. Muito bom. Provavelmente. 4 também. Eu acho que esse filme, ele tem bastante mérito comigo por ele conseguir manipular a gente em praticamente, com algumas exceções aí no finalzinho, praticamente todo o tempo. Realmente, assim, a gente não pode tirar o mérito do filme. Realmente é um filmaço. Além disso, tipo assim, tem vários subtemas que são interessantíssimos. É um exemplo de um filme que não precisa trazer todo o background daqueles personagens pra ser um filme bom e pra ser um filme que realmente envolva as pessoas. A gente fica interessado nos personagens, então é isso. Eu também dou 4 estrelas pelo roteiro, pelas atuações, que achei que todos os 3 estão muito bem. Gosto de filmes ambientados em um lugar só, por mais que seja um lugar amplo, assim, mas acho que é um ambiente que tem o lado de fora, que é aquela natureza, tem a casa que é grande e tal, mas mesmo assim consegue ser um ambiente bem opressor, pelo isolamento também. 4 estrelas pra mim. Eu queria, no 45 do segundo tempo, trazer uma curiosidade que é... a Verônica Franz dirigiu esse e outros 2 filmes junto com o sobrinho dela. O Severin Fiala, que dirige o Goodnight Mommy junto com a Verônica, é sobrinho da diva. Então, assim, temos este duo, tia e sobrinho, fazendo filmes de terror maravilhosos. É muito engraçado. Eu fui ver isso também. E não é... esse sobrinho vem do marido dela, na real, né? Ele é sobrinho, assim, de sangue do marido. E aí eles descobriram que gostam muito de filmes de terror e vão falar, o
vamos fazer uns então, né? E deu Divos. super certo. Eu queria estar no Que Natal família, dessa hein? família. Todo Eu mundo ia amo. virar cliente da Nath, será? A ciência da Nath. Certamente. Por favor, Mas é isso. seria incrível. Temos indicações de obras similares. Eu ia deixar 4, mas assim, eu vou ter que dar um spoiler, que é, esse filme é basicamente quase idêntico a um filme chamado Os Inocentes, que é de 1961. Mas mesmo que você já saiba que ele é idêntico, é um filme muito bom. Ele já é um pouquinho datado, preto e branco, mas vale super a pena ver. Já que eu tive que contar o spoiler, minhas outras 3 indicações são um outro filme que também chama Os Inocentes, mas é de 2021, que é um filme norueguês, é que eu não sei falar norueguês pra poder falar o filme original do filme, que também é um ótimo anticoncepcional, só que ao invés de o foco serem supostas mães, são crianças que acordam com superpoderes na Noruega. E aí nós temos A Visita do Shyamalan, que eu acho escrachadíssimo. Esse filme é uma farofa, mas já que estamos no tema crianças e pessoas mais velhas meio perturbadas, assim, eu indicaria ele. E o outro filme da dupla Verônica Franz e Severin Fiala, que é o The Lodge, o Chalé. Acho super legal, o roteiro super bom. E mais uma obra aí da diva pra vocês conhecerem. Olha, eu vou indicar o filme que eu tinha feito a relação direta, né? Que é O Mistério das Duas Irmãs. Então, um filme vai acompanhar aí uma jovem que tenta suicídio depois de um período aí em uma clínica psiquiátrica. Ela volta pra casa e aí ela não lembra o que aconteceu quando a mãe dela morreu e tal. E aí coisas acontecem. Ela tem uma irmã, tem um pai, tem uma madrasta. E é basicamente isso, assim. E aí é um filme que tem bastante similaridade com esse que a gente falou. Acabou que eu dei um spoiler também, ao dizer que o plot é parecido. Mas é Spoiler. isso. Quem tiver curiosidade. Spoiler, ninguém faz terapia. Não. É isso, spoiler. Exatamente. Exatamente isso. Mas é o que me lembrou bastante. Eu trouxe de indicação, eu reforço a indicação da Nath de O Chalé. Eu assisti ele, inclusive, antes de ver esse Boa Noite, Mamãe, e acho o filme muito bom também. Ele também engana muito. Uhum. E o outro filme dessa dupla, né, que é O Banho do Diabo, que basicamente você ser mulher não importa quando, não importa onde, será sofrimento. Esse filme é babado, viu? Eu assisti, ele, assim, tem pra baixar há um tempo considerável já. Quando eu vi que ia passar na Mostra de Cinema de São Paulo ano passado, eu falei, vou esperar pra ver na tela grande. E foi um dos últimos filmes que eu vi na Mostra, e o clima pesou de uma forma, eu já estava cansada, e o clima pesou de uma forma que eu saí assim, não sabendo nem, meu carisma tinha ido pra puta que pariu. E foi muito triste, assim, mas enfim, um filme sobre uma mulher, se passa vários séculos atrás, e é uma mulher que ela estava muito feliz por cumprir o seu dever na sociedade de casar e ter filhos, assim, é tudo que ela queria. E ela se casa com um moço, mas ele não quer, na verdade ele parecia um moço muito simpático, muito bacana, mas na verdade ele não queria nada com ela, não, ele não queria ter filhos, ele não queria nada. E ela só queria cumprir esse papel dela, assim. E aí ela acaba tendo uma vida muito miserável. Antes da história dela começar, tipo, a abertura do filme, assim, já é terrível, porque Babado. a Verônica... Oi, não pode contar a Não abertura? conta! Mas eu vou não vi, dizer que a não. Verônica e o Severin fizeram uma pesquisa histórica, então quem assistiu o filme, saiba que esse contexto que eles dão logo no começo é real. Então o que pesa ainda mais, assim, tudo que virá em seguida. Deixa no ar, porque vai que a gente grava um episódio sobre esse filme no futuro também, Ótimo, olha só. é um bom ponto. Então deixo de indicação. A recomendação da Luíse é o livro Butcher Boy. E é essa a recomendação da Luíse. Ótimo. Leiam. Tem Butcher mais Boy. detalhes. Tem mais nenhum detalhe, gente. Luíse não pôde comparecer, então assim, estamos trabalhando com a informação que foi passada. E é o Confiem. suficiente, confia. A gente confia. Alguma Obrigada. consideração final? Façam Que terapia. temos... Ouso dizer que este é o mais importante desse episódio. Se E der, quem- pode fazer terapia comigo, né? Principalmente. Sim. Exato. E quem não quer ter filho usa camisinha. Por favor. Exato. Homens, façam vasectomia. Mulheres que estão certas desse propósito, façam a laqueadura. Recado, você que está ouvindo o nosso
nosso episódio e gosta do nosso episódio, agora nós estamos ativamente utilizando e atualizando um perfil no Instagram próprio do Rainhas do Grito. Então, por favor, siga-nos no Instagram, @Rainhas do Grito Cast. Comente coisas com a gente, compartilhe os nossos episódios, as nossas postagens. Quando a gente chegar no episódio atual, aí a gente vai começar a postar outras coisas para além dos episódios. Então, assim, eu acho que vale a pena você seguir. Eu Exato. apoio. É, exatamente. E tá super bonitinho o nosso perfil lá. Recomendo. Sei que sou suspeita, porém recomendo. E Ai, não esqueçam de, além do Apoia-se do Boca do Inferno, e conferir o outro podcast do Boca do Inferno, Falando no Diabo. Nós três escrevemos críticas de filmes de terror no próprio Boca do Inferno. Também vocês podem sempre mandar sugestões pra gente de filmes de horror dirigidos por mulheres. Tem vergonha de mandar no perfil geral do podcast? Segue a gente no perfil pessoal, manda no perfil pessoal. A gente gosta muito de interagir com vocês, então nós gostamos primeiro de saber que vocês estão de fato nos ouvindo, né? E do que vocês acharam tanto do episódio quanto dos filmes, das recomendações. Vi isso aqui por causa dessas gatas aqui, ó. Ótimo. Façam essa troca pra gente que às vezes é meio solitário, sabe? A gente habla bastante aqui, então é gostosinho ouvir de volta de vocês. a gente, podcaster gosta de conversar, né, gente? É autoexplicativo, assim, a nossa função. Muito bem, então, amigas, muito obrigada por mais essa gravação. Eba. Ouvintes, obrigada por estarem com a gente em mais esse episódio. E ficamos por aqui. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, Beijos. gente.